Dias Gomes nasceu em Salvador, na Bahia, em outubro de 1922. Seu pai se mudou em 1935 para o Rio de Janeiro. Lá, prosseguiu o curso secundário no ginásio Vera Cruz e posteriormente no Instituto de Ensino Secundário. Em 43, entrou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e abandonou o curso no terceiro ano. Conheceu sua esposa, Janete Claire, trabalhando em rádios. Casou-se em 1950 e teve 4 filhos. Após a morte de sua esposa, Dias Gomes casou com a atriz Bernadette Lísia e teve 2 filhas. Dias Gomes escreveu sua primeira peça aos 15 anos, Comédia dos Moralistas. Em 1960, Dias Gomes fez a sua produção de maior sucesso, O Pagador de Promessas. Adaptado para o cinema, O Pagador de Promessas seria o primeiro filme brasileiro a ser indicado para o Oscar. Dias Gomes veio a óbito em 18 de maio de 1999, em São Paulo. A peça O Pagador de Promessas ganhou 7 prêmios de dramaturgia. É um dos dramas mais importantes do sopro de renovação no Teatro Nacional, em pleno vigor nos anos 60. Aparece como uma das produções teatrais que se inscreve na onda de reativação do nacionalismo crítico, apostando na carga transformadora da cultura genuinamente brasileira. A maior contribuição da peça é levar ao palco a cisão entre cultura rural e urbana, através de choques entre as duas realidades incomunicáveis e contrárias. A peça é encenada em 1960 e adaptada para o cinema em 1962, conquistando a primeira indicação ao Oscar de um filme brasileiro. Período histórico. A obra foi apresentada ao público em um período de turbulência política, poucos anos antes do início da ditadura militar. Durante o regime, Dias Gomes teve sua novela mais conhecida censurada, Roque Santeiro. Só pôde ser exibida em 1985, com o fim da ditadura. O Pagador de Promessas traz uma série de conflitos entre o Brasil rural e urbano, durante a urbanização da década de 50 a 60. Os conflitos são baseados na crença popular, tradição religiosa brasileira, o ritualismo e a burocracia da igreja. Zé do Burro é a apresentação do povo simples. Sua dificuldade de entender a rejeição do padre e o sincretismo entre Iança e Santa Bárbara deve ser compreendida como representação desse ato que se formava entre um país que se modernizava para uma nova classe média e se tornava inacessível para os que não tinham acesso ao consumo. Quando o padre Olavo impede a entrada de Zé Burro da igreja, Dias tenta retratar o desamparo do povo, demonstrando que o Estado começa a deixar de auxiliar o povo. Personagens: Zé do Burro, homem simples, ingênuo, incompreendido e possuidor de um senso de justiça rústico e objetivo. Rosa, mulher de Zé do Burro, é atraente e explosiva, mas não necessariamente má. Marli, prostituta das ruas de Salvador, Marli trabalha para sustentar Bonitão, por quem sente enorme atração e incontrolável ciúme. Bonitão, jovem sedutor, mau caráter e malicioso, explora mulheres para que essas lhe sustentem à custa de prostituição. Padre Olavo, jovem pároco, enérgico e intolerante, segue às riscas os ditames da liturgia católica. Minha tia, típica baiana vendedora de iguarias em praça pública. Repórter, homem sensacionalista preocupado com a exclusividade da cobertura do caso de Zé do Burro. Tempo. A história se passa na época em que foi escrita, na década de 60, e transcorre ao longo de um dia. Questões em pauta no período aparecem na obra, como o anseio por maior liberdade religiosa, intolerância da Igreja Católica com relação a outros credos, e o tratamento do homem do campo como ignorante. Espaço. Todos os acontecimentos se passam diante da Igreja de Santa Bárbara, em Salvador, na Bahia. A história começa com Zé do Burro carregando uma cruz para a igreja, na tentativa de pagar uma promessa feita no candomblé para que seu burro fosse curado de um ferimento. A promessa é feita para Iança, que é a figura de Santa Bárbara. No caminho para a igreja, Zé do Burro e a sua esposa Rosa encontraram Marli e Bonitão. Bonitão oferece para Rosa um local para morar e descansar, pois Rosa estava cansada de Bonitão. Quando Zé do Burro chega à igreja, o padre o impede de cumprir sua promessa, por ela ser do candomblé.
Mais pra frente aparece um repórter querendo fazer sensacionalismo com a história, e um homem que diz que Zé não precisa pagar a promessa. O padre fecha a porta da igreja em cima da cruz e uma confusão é gerada graças ao repórter. Então chega o delegado e a polícia. Em meio à confusão, Zé é atingido por um tiro e morre. Após a sua morte, seu corpo é colocado em cima da cruz e, mesmo sem a autorização do padre, colocam o corpo do Zé do Burro dentro da igreja.